Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Já vamos passar para o pregador. Vai trazer a palavra de Deus. Mas antes de começar, eu quero dar um testemunho. Por isso eu falei antes. Minha mãe, ela teve um AVC no domingo. Uma semana antes a gente já ora por ela há um tempo, mas uma semana antes a gente já estava mais preocupado. Justamente no domingo a gente tinha falado para mim, eu e meu esposo, a gente precisa dar uma reforçada. Parece que estava sentindo alguma coisa. Graças a Deus que a gente ora a um Deus vivo, a um Deus que a gente não pode estar no lugar, mas Ele está. A gente não pode estar presente, mas Ele se faz presente quando nós oramos e pedimos para Ele estar onde a gente não pode estar. Hoje em dia você vê pessoas morrendo jovens, com sequelas até. Ela teve um AVC e ela acabou desmaiando e tudo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não ficou nenhuma sequela. Depois ela foi para o hospital. Depois ela tentou fugir do hospital, né? Porque é minha mãe. Mas a importância de você ter um Deus vivo, de ter um Deus que você clama e você sabe que Ele vai no teu socorro onde você não está, que te vê em oculto, te vê em secreto, que você sabe que não é em vão o que você pede. Você sabe que Ele te responde como o Pai que Ele é. Deus é maravilhoso. E hoje eu peguei meu filho Alexandre, que está aqui, e diante de tantas coisas que vem acontecendo na vida, essa semana eu falei para Deus assim, falei, tantas injustiças, Senhor, que foram feitas comigo como mãe. E aí a gente fala assim para Deus, será que estou fazendo o que é certo? Estou plantando alguma coisa? Aí quando chegou aqui, ele foi louvar com os Joabes. E ele louvou lindamente. E aí Deus falou para mim, ó o que você plantou. Então, Deus é aquele que vê, que ninguém vê. É aquele que está onde ninguém pode te socorrer. É aquele que vai no teu socorro, sabe? Aquele que cura, que sara as suas feridas da alma. Aquele que te socorre verdadeiramente. É o melhor lugar para você estar no mundo. É a arca da aliança que nós levamos, que é a presença do Senhor dentro de nós. Eles levavam a arca da aliança antigamente, que é a presença de Deus. Hoje com o véu rasgado, de alto a baixo, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, que hoje vamos tecer aqui no bairro continental. Esse véu que vai rasgar de cima a baixo nos dá direito, né, pelo sangue de Jesus, né, de chegarmos a Ele. E através do Filho dele, nós podemos falar com Deus. E Ele nos sarar, nos curar, nos socorrer. Se nós tivermos Ele, nós temos tudo. Se nós não tivermos Ele, nós não temos nada. Então tenha Ele com você. Ele é teu melhor amigo. Ele é o teu tudo. Tenha Ele acima de tudo e de todos. Porque essa semana eu estava falando para o meu esposo. Deus foi tão maravilhoso porque deu Ele para mim e eu para Ele. Eu queria demais alguém formar uma família de verdade, para realmente ter uma família.
Para você realmente ter alguém que te completa, te respeita, que te respeita em tudo. Porque o respeito, ele começa desde o andar até o falar. Sabe? Quem veio do mundo como eu, não existe respeito em nada. Não existe respeito, não existe nada. Não existe limite. As pessoas não têm limites para as coisas. E eu sempre almejei uma família. Enquanto todo mundo queria riquezas e um monte de outras coisas, eu queria uma família de verdade, né? E graças a Deus eu posso dizer com todas as palavras que o meu marido, meu esposo, que Deus preparou, realmente Ele preparou uma safra bem especial para mim. Porque Ele realmente me honra, não só em gestos, mas como em palavras também. Porque o desrespeito, ele não acontece só a violência, só em bater. Palavras, porque eu tive, no meu primeiro casamento do meu filho, abusivos, tanto de pancadaria quanto de palavras. E eu sempre digo que depois que você bate o martelo, você até pode colocar a massa, mas o buraco está lá. Eu sempre quis isso na minha vida, uma família, paz. Eu não conhecia paz, eu não sabia o que era paz na minha vida. Hoje eu sei o que é paz, na minha vida, na minha casa, no meu lar. Sabe, construir, entrar dentro do lar e falar assim, não tem paz, não tem preço nesse mundo, não tem ouro que pague isso, não tem, sabe, porque quem veio do mundo, quem já sofreu tanto como eu já sofri na minha vida, culpa minha mesmo, tinha Deus, hoje, meu Deus, eu dou tudo. Primeiro eu amo o Senhor, depois eu amo meu esposo e todos que estão ao meu redor. Mas com Deus eu aprendi tanta coisa e Deus me deu além do que eu jamais pude imaginar. Então, tenha Deus, tenha Ele como refúgio, fortaleza. Se você tem a oportunidade de cultuar o Senhor, não troque o culto a Deus por outra coisa. Essa oportunidade é única. Ela é única. Ela é maravilhosa. Eu de terça-feira não posso vir e eu fico lá pensando. Então, realmente, fundo do seu coração, não deixe Deus morrer dentro de você. Não deixe ninguém tirar Deus de dentro de você. Isso sim é a maior bênção que você pode ter. Isso é a maior riqueza que você pode ter na sua vida. É Deus dentro de você. Ele tem que ser o seu tudo. E se Ele for o seu tudo, nada vai te faltar. Porque Ele supre tudo. Amém? Vamos apresentar o pastor que vai trazer a palavra e logo depois da ceia. O jovem, você vai colocar aqui para ele aqui, o nosso diálogo. O jovem vai aqui colocar as letras, né? Eu vou lá. Vamos apresentar. Senhor, meu Deus e Pai, nós já entoamos louvores, Senhor, a Ti. Nós já agradecemos de todo o nosso coração quem o Senhor é nas nossas vidas, meu Pai. Quão maravilhoso Tu és, Senhor. Quão grandioso Tu és, Senhor, nas nossas vidas, sem qual nós não estaríamos aqui, Pai. Obrigada, Senhor. Nós não temos como agradecer, meu Deus, tão imenso amor, cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. As riquezas que o Senhor nos dá, porque a maior riqueza que nós possamos ter na vida é Te ter, Senhor. Essa sim é a nossa maior riqueza. O nosso maior tesouro é Te ter, Senhor. Pai querido, Pai amado, usa o Teu servo agora, Pai, para falar conosco, para nos alimentar, Senhor, porque a
de pé até que o Senhor venha buscar a sua igreja, a sua noiva. A sua noiva ataviada te espera. Ora vem, Senhor Jesus, a tua noiva. Então, Senhor Jesus, fala através do teu servo, que todo impedimento à tua palavra seja vencido e destronado pelo poder e autoridade que há no nome santo de Jesus. Amém. Receba o servo do Senhor com palmas que exaltam ao Senhor. Aleluia, Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meditarmos na palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, e versículo 19. João, capítulo 4, versículo 19. Amém? Até o 26. João 4, 19 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, creia que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Glória a Jesus. Pensa alguém que está andando achando que está certo, mas está errado. O preço é muito caro, né? Mas Jesus nos mostra a maneira de nós adorarmos Ele, de buscarmos Ele, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nós vemos, às vezes tendo essa impressão, né, que existe um Deus diferente, né, porque às vezes cada igreja adora de uma forma, de um jeito, mas existe um Deus só. E o próprio Jesus deixou a maneira que nós devemos buscá-lo e adorá-lo, né? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Santo nome do Senhor. E qual é a forma e a maneira, aleluia, Jesus, que nós devemos? Primeiro, nós temos que atentarmos para a palavra. A palavra é nosso parâmetro de fé. Sem ela, não existe um tipo de placa que possa ser maior ou menor. É Jesus e a palavra, porque Ele é a palavra. Se ela não estiver baseada na palavra de Deus, aleluia, Jesus, você vai estar como essa própria mulher, que estava perdida na sua fé. Não que ela não tinha uma fé, aleluia, Jesus, mas a fé que ela estava fazendo, praticando, era errada. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, qual era o erro dela? Né? Não consultar a palavra.
ela tinha boa vontade, mas o que faltava era consultar a palavra, para ver se aquilo que ela estava fazendo estava correto diante de Deus. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes um culto que é levado para o sentimento ou para os gostos humanos, né, é como nós fazemos um culto para agradar ao ouvinte, não fazer um culto para agradar a Deus. Aleluia, Jesus. O culto que agrada a Deus é culto para Ele, não que agrada os ouvintes. Os ouvintes têm que se adaptar e se colocar na forma que agrade a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que nós não devemos copiar o mundo. Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus. A grande questão: como Deus deve ser adorado? Qual a forma? Qual o tipo de culto que Deus agrada? Nós vemos no texto que esta mulher pergunta para Jesus onde se deve adorar, né? Aí nós lemos 19, que ela viu que ele era um profeta, e diz: onde tem que adorar? No monte ou em Jerusalém? No monte é onde eles adoravam, em Jerusalém é onde os judeus adoravam, porque ela era samaritana. Mas Jesus responde onde e como Deus deve ser adorado. Sobre isso, Jesus disse de duas formas. A primeira forma, que está no versículo 23 e 24: mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que, versículo 24, que o que os adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sei que muitas das vezes as pessoas têm aquela coisa de fazer tipo de sacrifícios. Vou deixar de comer isso, né, para Deus se agradar de mim, ou vou subir escada de joelhos, como em alguns países pegam chicotes, né, tiram sangue de si mesmo, achando que aquilo, Deus vai olhar para aquilo e diz: nossa, que legal, estou me agradando disso. Mas qual o sacrifício que nós humanos possamos fazer que se compara ao que Jesus fez por nós? Sendo inimigos dele, inimigos de Deus, né? Aleluia, pecadores. Ele pagou um preço que ele não precisava fazer por nós. Se ele nos deixasse a nossa vida, a gente morria na impiedade e morria sem salvação, né? Mas ele se compadeceu de nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, qualquer coisa que nós possamos fazer com a nossa carne, a Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus é trapo de imundícia, né? Que era o absorvente da mulher da época, era um pano. Então, se Deus compara nossas obras com um trapo de imundícia, o que a gente possa fazer que possa chamar a atenção de Deus? Aleluia, Jesus, graças a Deus. Adorar em espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Ser espiritual. A carne, a Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus, porque Deus é espírito. A segunda forma é em verdade. Qual é a verdade? A minha ou a de Deus? A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas eu gosto assim, eu penso assim. Para Deus não tem. Ou é a sua vontade, ou não é a vontade dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Adorar em espírito é oposição à carne, é oposição ao desejo da nossa carne, porque a nossa carne não quer nada de Deus. Você acha que a tua carne é convertida? Não. Você tem que, como diz o próprio Paulo, escravizá-la, né? Aleluia, Jesus.
para que ela não te domine. Porque se você dá ocasião à carne, a carne te domina, e não o Espírito te domina. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Porque se nós formos conduzidos pela carne, a gente vamos caminhar para a morte, mas se a gente for conduzido pelo Espírito, caminhamos para a vida. Aleluia, Jesus. Porque a lei foi dada para a carne. Aleluia, Jesus. Só que a nossa carne não conseguiu cumprir a lei, mas Jesus veio e cumpriu a lei por nós, para que nós pudéssemos chegar a Deus. Porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas nós vemos que essa mulher estava interessada na forma de culto, na forma que ela pudesse estar buscando a Deus, ainda que ela estivesse de uma forma errada. Nós vivemos num mundo que pouco se interessa por Deus, pouco se interessa por Jesus, zombam, né? O seu Deus, como diz a palavra aqui no final do tempo, o seu Deus seria o seu próprio ventre. Zombam de Deus. Aleluia, Jesus. Mas no final desta vida eles vão encontrar com esse Deus que eles zombaram, porque não existe outros deuses, existe um Deus só. Ainda que eles não acreditem nele, mas ele existe, porque ele é Deus criador, e ele criou os céus, a terra e tudo que ele criar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus revelou na vida daquela mulher o pecado dela. Aleluia, Jesus. Veja só, o que Jesus primeiro nos revela? Que a gente somos pecadores. Pecadores, nós somos pecadores. Nós estamos aqui, graças a Deus, que nós reconhecemos que nós somos pecadores, porque Jesus nos disse: eu não vim salvar o são, mas o doente. Quem é doente? Aquele que conhece, aquele que vai no médico: doutor, está doendo. E então ele reconhece a sua dor, ele reconhece a sua fragilidade e que ele necessita de ajuda. Que por si só ele está condenado, está perdido. E depois de Jesus revelar para ela o pecado dela, ela vai para o culto, certo? Aleluia, Jesus. E ela pergunta: onde que eu devo adorar? No monte ou lá no templo? No monte onde nós somos ensinados ou lá no templo? E muitas das vezes é o grande problema dos nossos dias, porque as pessoas são ensinadas desde criança. Meu pai fez assim, meu avô fez assim, meu pai fez assim, e eu faço também. Mas, independente do que meu pai, meu avô fez, eu tenho que saber se eu estou realmente no caminho certo. Porque meu avô, meu pai pode também estar no caminho errado. Aleluia, Jesus. E o que a gente faz quando a gente quer comprar algo? A gente pesquisa para ver se é bom. Vai comprar um carro, para ver se o carro é bom, se o carro dá problemas, isso, aquilo, outro. A gente pesquisa, porque na hora de Deus, que é algo mais importante da nossa vida, a gente aceita qualquer coisa. É Deus, toma, receba. Não. Por isso que a Bíblia diz: examinais essas escrituras, porque nela testificam de mim. É a palavra de Jesus que testifica dele. Aleluia, Jesus. Ela disse assim: nossos pais dizem que no Monte Gerizim. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Ela foi para o assunto do culto, porque na verdade ela queria um lugar para uma igreja. Mas só que ela estava indo para a igreja e não buscar a Deus. Você está no ambiente certo, mas muitas vezes com um propósito errado, um desejo errado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu digo que muitas vezes as pessoas vão fazer e acabam fazendo isso porque são ensinadas de uma forma errada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ela estava mais preocupada na forma, aleluia, Jesus, no monte, do que orar. Qual é a primeira coisa que o cristão devia pensar e ter na sua vida, uma vida diária? De oração. Sem oração a gente não é nada. É o pré-requisito da vida do cristão, é a oração. E eu falo isso em uma vida espiritual, com jejum, oração,
Porque as pessoas dizem, eu não prego, eu não sou pastor, então não preciso jejuar, não preciso orar. Tá, ótimo. Mas um dia acontece uma situação que você necessita, a pessoa diz, você é evangélico? Tem uma pessoa endemoniada ali. Expulsa lá. Eu não jejum. E agora? Vou ligar para o pastor. Mas não dá tempo. Está longe. Você que está perto, você que tem um chamado de Deus. Nós que fomos chamados para isso. Né? E se nós somos espiritual, acontece algo espiritual, quem é? Quem deve estar preparado? Por que nós fala das armaduras de Deus em Efésios 6:10? Uma guerra, ninguém vai para a guerra despreparado, mas vai armado até os dentes, né? Ele tem tanto a munição como o alimento também para se alimentar, porque o saco vazio não para em pé. Então, todos nós, se estamos nessa guerra, nós temos que estar preparados, não nos preparar, porque Jesus não vai pegar despreparados, ele vai pegar preparados. Aleluia, Jesus, graças a Deus, santo é o teu nome. Então nós temos que estar preparados todos os dias, porque não sabemos o dia de amanhã. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E Jesus revela o pecado dela, diz, tu tem uma vida, tu teve 5 maridos, tu tem um 6º agora que também não é seu, né? Alguns acreditam que ele era uma prostituta, né? E mesmo na prostituição, para ela estava tudo bem, ao culto, né? Fazer suas rezas, Deus perdoa, Deus é amor. Deus é amor, a palavra amor é Deus. Mas só que Deus quer o nosso bem. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus livrou ela daquele momento de ser morta por aqueles que queriam apredejá-la. Mas eu disse, se você continuar nessa vida aí, você vai morrer. Se você não tiver uma mudança de vida, você vai morrer. Aleluia, Jesus, graças a Deus. E qual é a mudança que ela teve? Seguir a Jesus. A primeira resposta de Jesus disse, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Naquela época, qual é o lugar que tinha que buscar a Deus? Em Jerusalém, não havia outro lugar, né? Para buscar a Deus, tinha que ir lá. Se eu fosse um judeu, eu teria que ir as 3 festas anuais, tinha que ir lá, adorar a Deus lá em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Naquela época, quem estava certo? Era o judeu. Aleluia, Jesus, porque eles tinham o templo. Só que muitas das vezes essa mulher estava com a sua fé, aleluia, Jesus, com um espírito errado, uma disposição errada. Então temos que buscar o que é certo diante de Deus. E ele foi contra essa atitude, né? O próprio Jeremias disse assim, que para o povo judeu, que eles tinham que circuncidar para o Senhor. Circuncidai-vos o vosso coração, a sua mente, o vosso entendimento. Não fazer as coisas por fazer, como muita gente faz para o Senhor. Se você faz de coração, faz com uma alegria, porque a Bíblia diz que Deus se alegra com aquele que faz com alegria. Glória a Deus, não por oposição. Faça com alegria para Deus. Você pode dizer, se você faz algo para Deus, Deus retribui a você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o profeta diz assim: há homens em Judá e moradores em Jerusalém, para que o meu furor não saia com fogo, e que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Jeremias 4:4. Veja só, Jeremias 4:4. Porque Deus está falando para o povo: tome cuidado para fazer. Tome cuidado, porque não é de qualquer forma. Porque se você fizer de qualquer forma, a minha ira vai se acender contra você. Porque nós somente pregamos que Deus de amor.
mas a ira de Deus. A palavra, o próprio Deus diz: minha ira vai se acender contra você se você não fizer o que é certo. As coisas não é feita de qualquer maneira, de uma forma, de um jeito. Como disse o Senhor: faz o bem e assim irá. Aleluia, Jesus. O que é circuncidar o coração? É uma repreensão de Deus. A prática que circuncidava a criança, né? Geralmente o macho, geralmente não, é o macho, ao 8º dia, circuncidava ao prepúcio. Então ali era circuncidado, todo macho primogênito era circuncidado para Deus. Só que é como diz: eu tenho uma marca de Deus. Aí muitas vezes nós pegamos essa expressão: eu tenho uma marca de Deus. Mas não é só ter a marca, tem que ter atitude de Deus. Atitude, a forma de agir, de pensar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não adorava em espírito, com uma disposição interior. Por isso se prostrava. Por isso o profeta diz: a circuncidai-vos o coração. Tem que ser algo interno. Não é aquela coisa, tipo, a religiosidade nos leva muitas vezes a acreditar, ter uma festividade, ou ter um tempo de ir à igreja, como muitas religiões, né? Nós precisamos de Deus só em tempo de festa? Não, é todo dia. A Bíblia diz: sem Ele não temos a vida em nós mesmos. Como conseguir viver uma vida sem Deus? E nós vemos essa mulher vivendo, mas achando que tinha Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Ela tinha um vazio enorme na vida dela, porque ela estava ali à procura, né, de alguém que pudesse preencher esse vazio, que só Deus poderia preencher. O próprio profeta diz: circuncidar na carne é fácil, ao 8º dia já é circuncidado. Mas ele está dizendo: eu quero que vocês vivam a circuncisão no coração, tenham uma vida, aleluia, Jesus, com Deus. Isaías advertiu o povo de Judá. Isaías 1, capítulo 10, versículo 10. Isaías 1, 10. Versículo 1, 10. Até o 16. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do vosso Deus, povo de Gomorra, porque me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios. Diz o Senhor: já estou farto de holocaustos, de carneiro, de gordura de animais, nétios. Não fogo com sangue de bezerro, nem com cordeiros, nem com bodes. Quando vindes para compadeceres perante mim, quem requerer isso da vossa mão, vieste a pisar os meus atos. Não tragais mais oferta de balde, incenso para mim é abominação. Também as festas de lua nova, sábados, convocações de congregação, não suporto a iniquidade, o pecado, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas, luas novas, as vossas solenidades, aborrece a minha alma, já são pesadas, já estou cansado as de sofrer. Pelo quanto estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas orações estão cheias de sangue. Lavai, purificai, tirai a maldade dos vossos atos, de diante de os meus olhos, e cessai de fazer o mal. Quem está falando isso é Deus. É o próprio Deus. Eu já não aguento mais vocês, não aguento mais esses carneiro, cordeiro, esse sangue, que vocês não fazem com o coração. Aleluia, aleluia, Jesus, graças a Deus, santo no Senhor.
e Deus esconde os olhos para não ouvir. Você pensou você ir com culto a Deus e não fazer um culto a Deus, e Deus não ouvir a sua oração e nem a sua oferta? É a religiosidade que fazem muitas vezes. Aleluia, Jesus. Uma religiosidade externa, aparente, como o próprio Jesus diz, tem aparência de piedade, mas o coração é longe. Aleluia, Jesus. Fazendo uma coisa automática. Não tinham vida com Deus, por isso Deus diz, parem de fazer o mal, comece a fazer o bem. Bem, por exemplo, se a gente vive pela carne, a nossa carne é inclinada para o mal, naturalmente. Se a gente só vive pela carne, a nossa carne é naturalmente inclinada para o mal. Mas quando nós vivemos para o Espírito, nosso espírito nos leva para Deus, para fazer coisas boas, o bem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque aqueles que faziam conforme a sua carne, Deus diz, vocês estão cheios de sangue. Deus estava falando, se consertem primeiro para depois vir me adorar. Mudem suas atitudes para que depois eu retribua a sua adoração. Que nem essa expressão muitas vezes que usa assim, vamos para o culto para receber. Errado, totalmente errado. A gente vem para dar um culto, você dá culto, você não recebe culto, você dá o seu culto para Deus, e Deus recebe e Ele retribui o culto que a gente faz. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Então a nossa preocupação é ser, como o meu culto tem que ser feito? Que agrade a Ele e Ele se agrade de mim. Como diz, agrada-te do Senhor e Ele se agradará de ti. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Por isso que o próprio Jesus condenou a aparência dos religiosos, escribas, dos fariseus, que diz, vocês dão dízimo, dão hortelã, doendo, do cominho, tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, fé. Deveis fazer essas coisas sem omitir as outras. E você não adianta você dar o dízimo, até de um cominho, de uma coisa, e deixar de fazer o principal, né? Justiça, fé, misericórdia, se compadecer do próximo. Pois ele diz, servos, vocês coaem um mosquito e engolir um camelo. Por que Jesus usou essa expressão? Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Porque lá em Jerusalém havia casa de prostituição. Dentro de Jerusalém. Casa de prostituição. E quem eles queriam? O mosquitinho. Que era Jesus. E Jesus, né, representando a sua mosquitinho. Vocês querem me coar, né, e engolem um cabelo. Aí nas suas veias, nas suas faces, a prostituição. Aleluia, Jesus em Israel. Glória a Deus, santo nome do Senhor. Foi contra o pecado que Jesus cita Isaías 29:13. Isaías 29:13. Foi contra esse pecado lá dos escribas, fariseus, né, do seu povo, que Jesus cita Isaías 29:13. Porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim com boca e com lábios, com lábios me honram, mas o coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Tem muita gente que só é presa pelo mandamento, pelo chicote, né? Se ele sentir ali que ele é oprimido, ele diz que ele está agradando a Deus. Mas Jesus nos libertou, irmãos. Cristianismo é liberdade, não é opressão.
Aleluia, Jesus. Nós estamos livres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos libertou. Essa mulher samaritana precisava adorar em espírito, mas tinha interesse na forma, em forma de adoração. Aleluia, Jesus. Olha só, essa mulher tinha uma vida promíscua, mas mesmo assim ia adorar a Deus lá no seu templo. Mas Jesus ensina o modo de adorar em verdade. Verdade é verdade e não importa. Por exemplo, se você pegar uma nota falsa de R$1, ela é muito parecida com a de R$1 verdadeiro. Mas mesmo que seja muito, mas muito parecida, ela ainda é falsa. A única que tem valor é a verdadeira. Aleluia, Jesus. Então não adianta ser parecida, ter aparência. Ela tem que ser a verdadeira, aquela de verdade. Em espírito aponta para uma adoração interior. Adorar em verdade aponta para uma adoração externa, onde a nossa vida vai apresentar Deus para o mundo. Os samaritanos não adoravam em espírito e nem em verdade. No monte onde eles diziam que adoravam. Aleluia, Jesus. E Jesus assume que era homem de Deus, que não era apenas, ela identificou que ela era um profeta, mas ele diz: eu sou. Aleluia, Jesus. Quando ela identifica Jesus como profeta, Jesus revela a vida dela: você está em pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Este lugar que você está não é seu. Aleluia, Jesus. O lugar que você tem que adorar, não é nesse monte que você acha que tem que adorar. Naquele momento era lá em Jerusalém, porque lá ficava o templo. É lá que ela teria a resposta certa, que teria a palavra certa. Não onde ela está indo. Mudança de atitude. Mas tem pessoas que vão morrer na sua tradição, vão viver e morrer nela. E no final da vida vão ver que aquilo que estavam praticando era errado diante de Deus, que Deus não aceitava, ainda que a pessoa, achava que era correto. O próprio Jesus diz, para os discípulos e fariseus: vocês granjearam em grande erro. Vocês estão granjeando em grande erro. Vocês estão trabalhando em vão. É isso que Jesus está fazendo, está falando. Todos os esforços que você está fazendo, tudo em vão. No final da vida você não vai para aquilo que você professa com a sua boca, porque você não vive. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha só, a resposta de Jesus, que os samaritanos estavam errados. E é a coisa que mais difícil que as pessoas têm dificuldade, admitir que estão errados. Eu não estou errado, não. Eu não. Deus me ama. Não fica não, o seu Deus me ama. E no final dela, vamos ver se aquilo que você acredita vai te levar para algum lugar. Aleluia, Jesus. Ou apenas para ter uma consciência boa. É bom, porque assim a pessoa dizer que é religiosa, para ela está tudo bem na sua consciência. Está tudo bem. Estou com a consciência tranquila, porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Você tem a sua religião, eu tenho a minha. Nós temos Deus. Está tudo certo. Mas que Deus é esse? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual o primeiro princípio que nós, da forma correta? O primeiro princípio é ser orientado pela palavra. Essa aqui. Sem ela não existe cristianismo, não existe fé, não existe Deus. Esta é a única que pode nos levar a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. E o culto? O culto tem que ser Deus no centro. Esse é o culto verdadeiro, onde que Deus é o primeiro, não o homem, não teocêntrico. Aleluia, Jesus. É teocêntrico, onde Deus está no meio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
É um culto dialogal. Não vemos só para assistir culto, mas vemos participar. É uma prática. Por exemplo, se você vê o judeu, quando ele vai para o culto, na oração, o que ele faz? Ele senta, ele faz isso. Ou se você vê lá na Lamentação, ele está sendo. Porque ele acredita que ele tem que não só falar, mas que o corpo dele também tem que adorar a Deus, tem que se manifestar. Por isso você vai ver muitas vezes ele orando e balançando, porque ele diz: não só minha boca tem que adorar a Deus, mas o meu corpo também. Tem que ser um culto bíblico. Aleluia, Jesus, né? O culto bíblico é simples: oração, né? Começa o culto, louvor a Deus e palavra. Não precisa mais do que isso, irmão. É coisa simples. Muita gente não gosta da ata cristã, dos hinos das atas, mas é que simples é o básico que faz sucesso, né? E que agrada a Deus, porque louva a Deus, né? Muitos hinos hoje não louva a Deus, mas louva o próprio nome. Um culto reverente, né? Reverente a quem? A Deus. Deus é a maior autoridade. Então, quando nós sabemos que nós estamos indo buscar a Deus, o que a gente tem? Reverência. Como diz, aguarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Reverência. Aleluia, Jesus. Não é de qualquer forma, não é da minha mente, é do jeito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vejam só, e nós vemos que essa mulher, ela tinha vontade de conhecer o verdadeiro Deus. Ela tinha essa vontade. Mas muitas das vezes as pessoas vão procurando em vários caminhos. Porque você tem a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. Então a pessoa, tem Deus aqui, tem Deus ali, naquele lugar, naquele templo, naquela igreja. Mas o Deus está aqui, é aqui que ele se revela. Glória a Deus. Foi através da oração, né? E pelo conhecimento da palavra que Deus se revelou a mim. Não teve outra forma. Deus usou pessoas para falar comigo? Sim, é a palavra. Tenho uma intimidade com o próprio Deus. Não viva somente por aquilo que os outros falam. Lembra lá do Bartimeu? Estava no meio do caminho? Aleluia, Jesus. Ele ouviu falar, mas todo mundo diz: cala a boca, ele não vai te ouvir. Mas o que ele disse? A Bíblia diz: ele clamava mais alto para chamar a atenção de Jesus. E chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e mandou ele chamar. E aqueles que mandaram ele calar a boca tiveram que trazer ele. Vai lá e trazer. Vocês mandaram ele calar a boca? Vem para cá, porque ele estava chamando a minha atenção. Glória a Deus. No versículo 25, né? Aleluia, Jesus, de João lá, João. Jesus se revela a essa mulher. Diz: mulher, se soubesse quem fala contigo. Se soubesse, mulher, quem é que fala contigo. João 4, 19 e 25. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará para mim. Versículo 6. E Jesus disse: eu sou. Jesus disse: eu o sou. Eu que falo contigo. Mas para ela entender isso, ela tem que ouvir o que eu estou falando. Glória a Deus. Que eu falo com? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Viram só, essa mulher estava perdida, mas encontrou Cristo. Quando ela encontrou Cristo, ela nunca mais foi perdida, que Jesus salvou ela. É tanto que a Bíblia diz que quando essa mulher teve encontro com Jesus, com o próprio Deus, ela foi anunciar lá em Samaria, para os moradores de Samaria, porque Jesus não podia entrar porque era judeu. Na nacionalidade ele era judeu, ele não podia entrar. Mas essa mulher podia entrar porque era samaritana. Então ela se tornou uma missionária. E lá ela pregou.
do samaritano. E os samaritanos creram na palavra dela e foram até Jesus. E disseram: olha, mulher, já não creio por suas palavras, porque temos crido e visto que Ele é o Cristo. Aquilo que ela esperava aconteceu para ela, diante dela. E ela trouxe não salvação a ela, mas a outros alcançaram a salvação, através do testemunho das palavras que ela ouviu de Jesus. Aleluia, Jesus. E você pode ter certeza de que a busca daquela mulher acabou naquele dia. A verdadeira felicidade. A sede que todo dia ela tinha que ir lá buscar água. Jesus disse para a mulher: a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Porque dentro do seu interior correrá um rio de águas vivas que correrão para a vida eterna. A vida dela foi saciada. Amém? Vamos orar. Aleluia, Jesus. O João vai te ajudar com a ceia hoje, né? Tira ele da minha para te ajudar.